Não é Sim. realizar o que os antepassados não puderam, mas é seguir os antepassados nessa morte prematura. Então, isso é o que gera no presente o senso de urgência. Quando inconscientemente existe uma lealdade aonde se segue um mesmo destino, se segue uma mesma crença. Quando a gente fala destino, para não ficar algo muito, é, talvez complicado, porque a gente sabe que existe um destino individual, existe um destino coletivo, e que não são destinos fixos. São destinos que nós podemos ir alterando segundo a forma que a gente vive o nosso presente. Se nós não vivemos o presente, quer dizer, eu sou impulsado por aquelas informações que provém do inconsciente. Quando a gente fala inconsciente, a gente fala informações transgeracionais também, a gente vai ter uma tendência a repetir ou compensar aquilo que aconteceu no passado do nosso sistema familiar. E quando existem mortes prematuras que acontecem de forma repetitiva, a gente vai observando em uma geração, aconteceu uma morte prematura, em outra também, uma criança, um tio, alguém que morreu por acidente, alguém que se suicidou. Existe um mecanismo aonde os descendentes no presente, eles têm uma crença, que a crença pode ser viva a vida, viva o presente, viva, 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 mas esse viva é viva o aqui e o agora, porque a vida é muito curta, ou pode ser o faça, 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 faça e não pare de fazer. Por quê? Porque você não vai ter muito tempo. Porque você não tem muito tempo de vida. Então, essa dinâmica do não ter tempo, ela geralmente está associada com aquilo que a gente chama de mandato. Mandato são as promessas que nós fazemos na nossa infância para um dos nossos pais ou para ambos, quando nós captamos esse campo de angústia que vem dos nossos pais. Então, os nossos pais, eles geralmente estão associados com alguém do sistema familiar que morreu jovem, e as crianças, elas captam esse campo. E sempre os menores se colocam a serviço dos maiores. As crianças fazem promessas inconscientes do tipo: eu sigo você nessa lealdade, mãe, ou eu morro no teu lugar, pai, ou eu levo com você essa dinâmica, ou eu olho esse excluído que você não pode olhar. Então, várias são as promessas que se faz, mas que vêm desses mandatos relacionados com a criança captar um campo de angústia profunda que vem de um dos pais ou de ambos, e se vincular aqui com a dinâmica que os pais estão vinculados. E a gente leva adiante essa crença do quê? De personalidades que se constrói baseada no fazer, baseada no não ter tempo para nada, baseada nas dinâmicas de, às vezes, depois que os filhos nascem é que emerge, é que surge essa dinâmica. Quer dizer, depois que os filhos nascem, eu não tenho mais vida, eu não posso fazer mais nada, tudo aquilo que eu faço agora vai ser dedicado para os filhos, e eu preciso fazer, 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 porque talvez os filhos não me tenham por muito tempo. Então, começam a surgir em diferentes etapas da vida o contato com essas promessas, que a gente também pode chamar de crença, que também a gente pode chamar de lealdades familiares. Então, esse não ter tempo é muito importante observar, né? Com o que ele está sendo acompanhado, de que forma que ele está sendo vivido, né? Se existe realmente essa imensa sobrecarga sobre o presente, por quê? Porque existe uma sobreproteção dos filhos no presente que faz com que eu não consiga ter tempo para mais nada na minha vida. Qual é o grande medo que existe por trás disso? Então, é sempre algo muito, muito, muito profundo quando a gente observa a forma que a gente lida com o tempo, a forma que a gente trabalha com o tempo. Isso determina a nossa posição existencial. Então, tem um módulo, por exemplo, da formação, que é de análise transacional. E a gente começa a observar a nossa posição existencial com relação ao tempo. O que eu faço com o tempo determina a minha posição existencial. E a posição existencial que eu tenho pode estar vinculada com todos esses mandatos que me colocam, em alguma etapa da minha vida, em contato com a morte, em contato com o passado e desconectado do presente da vida. Então, eu crio uma rotina que é impossível, eu acredito que eu não tenho mais tempo para nada, mas eu nunca me pergunto por que eu crio essa rotina e por que eu vivo a minha vida da forma que eu vivo. Então, essa é a grande questão, porque por mais que nós sejamos mães, que nós sejamos pais, se a gente vive essa maternidade com uma culpa muito grande, com um medo muito grande, isso que é importante observar, isso que é importante curar. E não a gente ser levados por essa dinâmica para seguir levando adiante essa maternidade culpada, esses medos que provêm do nosso passado, que provém de promessas que nós fizemos para os nossos pais, que provém do medo que nós temos de morrer e de não estarmos mais presentes na vida dos filhos, ou de perder os filhos, ou de perder os filhos por alguma razão.